estou olhando o certo de Lauro. Tá jóia. Mas tá cheio, né? Ah, tá. Duas horas? Esse aqui. Boa noite, irmãos. Gostaríamos inicialmente, enquanto a gente vai acalmando aí a nossa correria, né? Vamos ter um período de oração silenciosa. Eu vou orar depois. E em seguida entoaremos o hino 278. Para isso eu peço que as irmãs já assumam logo em seguida, para dirigir os hinos. Oremos então. Amado Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Continuamos pedindo a tua direção para as nossas vidas, para todos que foram lembrados, ó Pai, nesses momentos de oração silenciosa, em casos mais prementes, ó Pai, que o Senhor sabe, e que o Senhor esteja consolando, confortando os corações. Amém. E animando, ó Pai, com o teu Santo Espírito. Amém. Por quem oramos, na intercessão dele, em nome de Jesus. Amém. 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 278, então.
Ah
livro de Provérbios 27, de 1 a 12, vai estar no telão. Eu lerei a parte colorida de amarelo, os irmãos a parte branca. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Eu ouço te ouve, e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a guerra? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Qual a árvore que caminha longe do seu ninho, tal é o homem que anda caminhando longe da sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado pelo mal esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Amém. Não lemos todos juntos. Era o último, me perdoe. Muito bom. Vamos ter agora a palavra de oração. Quero pedir ao irmão Saulo que nos eleve a Deus nesta oração. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado, Pai, por esta hora, Pai. Nós estamos, Pai, na tua presença, Pai, para louvar o teu santo nome. Pedimos, Pai, por todos os irmãos que estão aqui neste momento, abençoa cada um deles, ó Pai, e abençoa a pregação desta noite. Amém. Vem de acordo com a nossa necessidade. Peço para os enfermos, os encarcerados, os aflitos, os fracos, Pai, os desviados, Pai, da tua palavra. Amém. Peço pela mensagem espalhada por essa terra. Amém. Que hoje possa haver progressão de almas. Amém. Ó Pai, entregamos nas tuas mãos todos os nossos pecados e nossos problemas. Amém. Perdoa cada um segundo a tua vontade. Amém. 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 Podemos assentar enquanto a irmã Sônia tem espaço para apresentar os visitantes. Depois dessa apresentação, as irmãs Rita e Patrícia estarão conduzindo aqui no louvor, momento em que teremos a oportunidade para o ofertório. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós gostaríamos agora, neste momento, de conhecer os nossos visitantes. Eu tenho em mãos aqui um nome, mas se faltar depois alguém, por gentileza, depois nos fale. José Paiva. Muito obrigada, seu José, pela sua presença. Podeis assentar-vos, é uma alegria para nós tê-la aqui conosco. Tem também ela, qual é o teu nome? Noêmia, muito obrigada, Noêmia, que Deus abençoe grandemente a sua vida, é uma alegria tê-la aqui conosco. Voltem sempre que quiserem, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu creio que não temos mais
Ninguém, né? Temos a namorada do... Heloísa e Eloara. A Heloísa e a Eloara, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso meio, viu? Sempre é uma alegria. Nós ficamos muito felizes quando recebemos os nossos visitantes. E com certeza Deus mais ainda. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E vamos lembrar de orar por Israel, irmãos. Não esqueçamos, viu? O hino 243, por favor, irmão. Este cântico é para o ofertório. Nós já cantamos aqui na igreja algumas vezes, mas não sei se os irmãos estão lembrados. Então, vou cantar com a Patrícia uma vez, ela vai ter no telão. Então, uma vez nós cantamos e depois todos os irmãos podem participar. Vou cantar pela primeira vez,
vamos nos preparar agora para algumas participações individuais. As participações individuais, os irmãos vão na sequência, né? É o irmão Paulo, o irmão Agenor. Teremos também uma poesia pela irmã Selma, nessa ordem. Antes, porém, eu quero agradecer a presença de mais. Estão me ouvindo? Eu quero agradecer a presença de mais 3 visitas que nos surpreenderam hoje, graças a Deus, né? Com a visita. Eu quero chamar o Alexandre. Pode ficar em pé, para a igreja conhecer. Desculpe. Alexandra ou Alexandre? Alexandre. Pode se sentar, Alexandre. O Miguel. Obrigado. E o Léo. Oi, irmãos, o Léo nos deu o prazer da visita dele aqui na quarta-feira no culto de oração. Ele nos contou que recebeu um folheto de alguém da igreja, com o carimbo da igreja, esses folhetos, né, como é importante. E aí ele foi convidado, esteve aqui na quarta-feira e hoje está retornando para a nossa alegria. Amém. Estamos muito contentes. Pode sentar-se. Muito obrigado pela presença e a mensagem da palavra de Deus possa falar ao nosso coração, ao coração de todos os visitantes, de forma que você possa ter elementos para racionalmente, né? A fé batista é racional, né? O pregador seja inspirado para trazer esta mensagem. Além do mais, ele vai falar do Evangelho que pregamos, né? O Evangelho bíblico. Que o Senhor possa abençoar o irmão nessa noite. Então, na sequência, Paulo Agenor, depois a poesia da irmã Selma, e em seguida o pastor estará com a palavra. Obrigado. Salvação
Tem manchado tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo do céu. E decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Brilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a história, vida onde qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. 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 Irmãos, na Bíblia tem um versículo que fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu amanheci cantando este hino, vim preparado para cantar este hino, aí o irmão cantou. Obrigado, irmão. Eu vim para cantar o hino 259, mas o irmão estava também a pedido de Deus que cantasse este, então eu não vou cantar. Mas para as pessoas que ainda não conheceram a Jesus como Salvador, o estribilho deste hino fala: meu amigo, hoje tens a escolha. Então, a oportunidade para chegarmos a Deus, sempre o dia é hoje, sempre. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, o irmão já cantou, eu vou cantar outro hino aqui que tem um título: A Vida no Mundo é Cruel. Se queres viver na eternidade, é preciso crer no Deus de verdade e se arrepender de todo pecado, e quando morrer você vai viver no eterno lar. Pois Cristo é quem diz: crede em Deus, também creia em mim, que sou eu. Eu vou para o céu preparar lugar para você descansar. A vida do mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus ele vai morar lá no céu. Não queiras ficar no mundo vagando, Jesus Cristo está por ti esperando. Teu fim qual será? Nas trevas e luz você
Somos a seara do Senhor. A música, o louvor, a poesia, todas iluminam a nossa alma, aquecem a nossa alma. Então, eu colocarei aqui, extrairei daqui desse livro de poesias uma mensagem para cada uma de vocês, para cada um de nós. Sê tu a boa terra. Se no canteiro de tua alma alguém já lançou a semente bendita que produz frutos para a eternidade, sê tu a boa terra do cento por um, como na história que Jesus contou. Que outros sejam à beira do caminho, onde as sementes são pisadas pelos homens ou comidas pelas aves do céu. Que sejam os outros a terra pedregosa ou cheia de espinhos, onde a semente sucumbe por falta de umidade ou a planta frágil fenece sem nada produzir. Para que a vinha do Senhor atinja os confins da terra, na bendita multiplicação, capaz de saciar os famintos, vestir os nus, entoar, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. É preciso que sejas a fecunda e agradecida terra, que produz cento por um. Deixa que o semeador siga adiante. Transforma-te a ti mesmo naquele que firma as estacas, que ajuda, consolida, passa a outros o bem que recebeu. Que te baste a alegria do dever cumprido, a certeza de estar entre aqueles que entregam o coração, vida, bens, no ideal de transformar a terra triste e atormentada na exuberante vinha do Senhor. Pode ser que ninguém proclame os teus feitos e que os jornais não publiquem tua atuação. Lá no céu, onde tudo se aclara, o Senhor que te deu um lugar na seara, traz o teu nome na bendita mão.
Mas que importa a opinião do mundo sobre o anonimato do trabalho teu? Um dia, a tarefa finda, estarás entre os que ouvem a saudação mais linda. Vem descansar, servo fiel e humilde. Estendeste a minha vinha aos confins do mundo, consolidando na terra o meu reino que é do céu. Amém. Eu fiquei sabendo que o folheto que o Léo recebeu foi das mãos da irmã Carmen. A palavra de Deus fala: aquele por quem leva a preciosa semente voltará com alegria, trazendo os seus peixes. Amém. Ou os seus molhos. Então, vale a pena evangelizar. Carregue consigo folhetos na sua bolsa, no seu bolso. Aproveite as oportunidades, que a palavra nunca volta vazia, né? Fará sempre o que apraz ao Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Romanos capítulo 1, de 14 a 17. Romanos 1, de 14 a 17. Nós vamos falar nesta noite sobre o Evangelho que pregamos. Romanos 1, 14 a 17. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós, outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Amém. Ó Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade. E nós cremos nesta palavra revelada pelo Teu Espírito aos nossos corações. Que nesta noite não seja diferente, que ao transmitirmos a Tua palavra, os corações aqui presentes sejam terrenos férteis para receber esta palavra como boa semente que possa germinar e produzir frutos para a glória do Teu reino. Amém. Fala aos corações, capacita-nos, ensina-nos e usa-nos segundo a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O Evangelho que pregamos. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Mas como Satanás é o falsificador, ele também tem o seu Evangelho. Na carta enviada aos Gálatas, Paulo repreende os crentes da igreja que havia trocado a graça de Deus pelos velhos costumes judaicos, principalmente o da circuncisão. O apóstolo então declara na carta aos Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, admira-me que estejais passando tão depressa, mudando, não é, de evangelho, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema
A palavra anátema significa maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo ou daquele que recebestes, seja anátema. Então, irmãos, diante desta premissa, vem uma pergunta pertinente, muito importante. Quais são, então, as características do evangelho que pregamos? Vamos ver a primeira característica. O evangelho que pregamos é o mesmo evangelho que Jesus, discípulos e apóstolos pregaram. Em Marcos, capítulo 1, verso 1, o evangelho de Jesus, o evangelista declara: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, não estamos falsificando nada. Esse evangelho que estamos pregando hoje e que a igreja de Cristo prega é o mesmo evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram. Mateus capítulo 4, verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vamos ver então o evangelho que os discípulos pregavam. Marcos capítulo 16, versículos 14 a 16. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E olha a ordem que ele deixa com os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esse também foi o evangelho que os apóstolos pregaram, agora que os discípulos pregaram. Vamos ver agora o evangelho que Paulo pregou, 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, irmãos, o evangelho que hoje nós pregamos é o mesmo evangelho que Jesus, discípulos e apóstolos pregaram. Em segundo lugar, o evangelho que pregamos não é o evangelho do ecumenismo, ou seja, da união de todos, do ajuntamento religioso indiscriminado de etnias religiosas. Ouçam esta exortação do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Tessalonicenses na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 6 e 7. Nós nos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então, aquele que prega o evangelho de Cristo, o mesmo evangelho que ele anunciou, que os apóstolos anunciaram, esse que tem a missão de pregar esse evangelho, tem que ter uma vida limpa, tem que ter um testemunho inequívoco perante as pessoas, porque senão, mesmo que ele esteja pregando o evangelho de Cristo, as pessoas não vão dar crédito e vão até encontrar um pretexto
para escandalizar e rejeitar a palavra que está sendo pregada, porque esse evangelho não está sendo visto na vida daquele que o está pregando. Em terceiro lugar, irmãos, o evangelho que pregamos não é o evangelho que ameniza a gravidade da natureza humana. O homem foi, na sua totalidade, afetado pelo pecado. Nada, absolutamente nada da natureza humana foi poupado com o pecado. Paulo nos apresenta uma tomografia espiritual da estrutura humana. E essa tomografia abrange a garganta, a língua, os lábios, a boca, os pés, os olhos, enfim, toda a estrutura humana. No capítulo 3 da carta aos Romanos, versículos 9 a 18, olha o que Paulo nos declara aqui, irmãos. Romanos 3, de 9 a 18, nós Genô, leia, por favor, para nos poupar um pouco a garganta. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Olha, irmãos, essa doutrina ensinada por algumas religiões, de que o homem, o que ele faz é bom, o que vem dele é útil, é aproveitado, isso não é verdade. A palavra de Deus nos fala que nós fomos inteiramente contaminados, prejudicados pelo pecado. Aquilo que nós fizermos de Deus, isso sim, terá proveito, mas não aquilo que vem de mim, que vem de você, porque a Bíblia fala que toda a nossa estrutura foi contaminada, foi afetada pelo pecado. O pastor John MacArthur Jr., em seu livro, O Evangelho segundo Jesus, olha o que ele declara: o Evangelho que está em voga hoje em dia oferece uma falsa esperança aos pecadores, promete-lhes que terão a vida eterna, apesar de continuarem a viver em rebeldia contra Deus. Na verdade, encoraja as pessoas a reivindicarem Jesus como Salvador, mas podendo deixar para mais tarde o compromisso de obedecê-lo como Senhor. Promete livramento do inferno, mas não necessariamente libertação da iniquidade. Oferece uma falsa segurança às pessoas que folgam nos pecados da carne e desprezam o caminho da santidade. Ao fazer separação entre fé e fidelidade, deixa a impressão de que a aquiescência intelectual é tão válida quanto a obediência de todo o coração. Lewis Perry Schaeffer, cujos ensinos ajudaram a gerar o evangelho popularizado de hoje, sustentava a ideia de que impor a necessidade de render a vida a Deus como condição adicional à salvação é algo bastante exagerado. Eles acham, nunca se diz que Deus chama o não salvo para que este se submeta ao senhorio de Cristo. A chamada salvação pelo senhorio chega à alarmante conclusão de que se trata de uma perversão do evangelho. Convidar-se um pecador a receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, apresentar Cristo como Senhor a um descrente, é fazer acréscimos aos ensinos escriturísticos acerca da salvação. Dessa forma, as boas novas de Cristo deram lugar às más novas de uma fé fácil e traiçoeira, que não faz qualquer exigência moral para a vida dos pecadores. Não se trata da mesma mensagem proclamada por Cristo. Este novo evangelho tem produzido uma geração de cristãos professos,
cujo comportamento raramente se distingue da rebeldia em que vive o não regenerado. Estatísticas recentes revelam que 1,6 bilhão da população da Terra são considerados cristãos. Uma bem conhecida pesquisa de opinião pública indicou que quase 1/3 de todos os norte-americanos se declaram nascidos de novo. Tais números, com certeza, representam milhões de pessoas que estão tragicamente enganadas. O que eles têm é uma falsa garantia passível de condenação eterna. O testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificado no altar da graça barata. Formas chocantes de moralidade aberta têm se tornado coisa trivial entre professos cristãos. E por que não? A promessa de vida eterna, sem uma rendição à autoridade divina, alimenta a mesquinhez do coração não regenerado. Os entusiásticos convertidos a este novo evangelho creem que o seu comportamento nada tem a ver com o seu status espiritual. Mesmo que permaneçam libertinadamente apegados aos tipos mais grosseiros, mais esdrúxulos de pecado e de formas de depravação humana. Irmãos, muitas igrejas estão falhando. E para amenizar, para não chocar, para não ferir as sensibilidades, estão apresentando um evangelho light, um evangelho que não atinge a raiz do problema da natureza humana. Não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho tal qual ele é, o evangelho como nos foi entregue por Cristo, como nos foi legado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Este evangelho não pode ser alterado, este evangelho não pode ser mudado para agradar as pessoas. Nós precisamos continuar pregando o evangelho tal qual ele nos foi entregue. Em quarto lugar, o evangelho que pregamos é o evangelho da graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, acho que muitos conhecem de cor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta verdade, irmãos, é a linha divisória bíblica para tudo que nós ensinamos e pregamos. Mas ela perde o seu significado se partirmos de uma compreensão errônea do que seja a graça, ou de uma definição defeituosa a respeito da fé. A grande comissão de Jesus, em Mateus 28, de 18 a 20, nada fala a respeito de fazer distinção entre crentes e discípulos. Ele fala: fazei discípulos, batizando-os. Implica em que cada novo crente é um discípulo de Cristo, uma vez que todos os crentes devem ser batizados ou passar pelas águas do batismo. Atos capítulo 2, versículo 8, não apenas aqueles que se dão algum tipo de compromisso mais profundo. Leia aí Atos 2:38, por favor. Pastor Jonas, por favor, leia aí. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vocês, ou de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, nós não podemos mudar o foco, né? A base do evangelho é esse: arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há transformação de vida. Nós precisamos continuar pregando o evangelho dos discípulos, o evangelho que Cristo nos legou, analisando a questão, a graça de Deus
não é um atributo estático pelo qual ele recebe passivamente pecadores endurecidos e impenitentes. Não. A graça não muda a situação de um indivíduo diante de Deus sem operar no caráter dessa pessoa. A verdadeira graça não é, como escreveu Schaeffer, a liberdade que tem o crente de fazer exatamente o que escolhe. De acordo com as Escrituras, a verdadeira graça nos ensina a renegar, a desprezar, a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito, capítulo 2, versículo 12. A graça é o poder de Deus para cumprir nossos deveres na nova aliança. 1 Coríntios 7, 19. Leia, por favor, qualquer irmão ou irmã. 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. É exatamente isso. As práticas da lei passaram, ficaram para trás. Os aspectos cerimoniais da lei. Agora o que Deus requer de você e de mim é uma vida transformada, é um coração regenerado, regenerado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Cristo então ordenou que o Evangelho fosse pregado a toda criatura, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A graça não nos concede permissão para vivermos na carne, ela nos supre com o poder para vivermos no Espírito de Deus. A fé, assim como a graça, não são estáticas. A fé salvadora é mais do que meramente compreender fatos e concordar mentalmente com eles. Esta fé, ela é inseparável, não é, do arrependimento. Ela está, irmã, siamesa do arrependimento, ou melhor dizendo, da rendição e de um desejo sobrenatural de obedecer a Jesus Cristo. O conceito bíblico da fé salvadora inclui todos esses elementos. Nenhum deles pode ser classificado como obra humana, assim como a fé também não é apenas um esforço humano. A má compreensão desse aspecto primordial constitui o erro básico daqueles que rejeitam a salvação pelo senhorio de Cristo. Eles assumem que, de fato, pelo fato da Escritura contrastar a fé e as obras, a fé pode ser desprovida de obras. Estabelece um conceito de fé que elimina a submissão, a rendição pessoal e o abandono do pecado, e classificam todos os elementos práticos da salvação como obras meritórias ou obras humanas. Eles tropeçam na dupla verdade de que a salvação é um dom e todavia custa-nos tudo. E a palavra de Deus nos ordena: aquele que não renuncia, disse Jesus, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise no evangelismo mundial entre o povo de Deus. Muitas igrejas têm deixado de apresentar o evangelho original, o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo, e apresentado outras formas, outras pregações, outros modelos para as pessoas, atraírem as pessoas que não firam, que não as deixam assustadas. Há muitos pastores que não pregam mais sobre o inferno, porque é uma palavra muito agressiva, muito pesada, né?
muito penetrante, e as pessoas se assustam com isso. Mas, irmãos, a palavra de Deus é a mesma, não podemos alterá-la, não podemos substituí-la, não podemos trocá-la, apresentar um pseudo-evangelho, um evangelho que não vá ou que não atinja o âmago, ao cerne do problema do indivíduo, do ser humano. Em quinto e último lugar, o evangelho que pregamos não é o evangelho da idolatria, mas este evangelho que pregamos revela Deus como o único Deus misericordioso, fiel, amoroso, eterno, imanente, que existe em si mesmo e por isso transcendente, que se eleva além de um limite ou de um nível dado, muito elevado, superior, sublime, excelso, majestoso. Esse é o evangelho que devemos continuar pregando. Isaías capítulo 40, versículos 21 a 31. Quem pode ler aí? Isaías 40, 21 a 31. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio que vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como ele, como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os que desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e seca-se um tufão, como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem todas as chamas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, irmãos, esse é o Evangelho. O Deus do Evangelho, o Evangelho originou-se nele, foi ele que enviou seu Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a rejeição a este Evangelho leva à perdição, ao banimento, à separação de Deus. Não é Deus que banha ou que distancia, ou que leva ou manda o homem para a perdição eterna. É a própria pessoa com a sua decisão. Quando ela rejeita o Evangelho de Jesus, ela já está dizendo o que ela quer. Não é Deus não foi Deus quem criou o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas quando o ser humano rejeita Deus, não lhe resta outra alternativa senão a de ser lançado no fogo do inferno. Não é Deus que manda ou lança, é a pessoa
quem decide quando ela rejeita o Evangelho de Jesus Cristo? Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34. Leia aí. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Eu vou repetir, olha aí. O evangelho que pregamos não é o evangelho da idolatria. Deus abomina a idolatria. Sejam deuses artesanais, manipulados e feitos pelas mãos do homem, sejam deuses de carne e osso, deuses humanos. Deus rejeita, porque Ele não troca a glória dele com ninguém. O Evangelho, uma das facetas do Evangelho é esta, de apresentar Jesus Cristo como aquele que deve ser adorado, aquele que deve fazer parte de nossas cogitações, aquele que deve ser reverenciado. Nós não adoramos nem reverenciamos homens, nem autoridades, nem líderes religiosos, sejam eles os mais famosos do mundo. Não reverenciamos, irmãos. A nossa reverência e a nossa adoração é dirigida unicamente a Deus, o Senhor, aquele que criou este universo, aquele que criou os animais, aquele que criou os homens, aquele que sustenta pelo poder da sua palavra toda a sua criação. A esse Deus devemos reverenciar, a esse Deus devemos nos dobrar diante dele os nossos joelhos em devoção, em respeito, em adoração, porque ele é o Senhor, ele está entronizado entre os querubins. Ele é o Senhor do Evangelho que nós pregamos. E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não abraçou, ainda não deixou que esse Evangelho faça parte de sua experiência humana, comece hoje. Chegue para ele e diga: Senhor, eu quero receber em meu coração o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero fazer parte a partir de hoje desse Evangelho, dessa experiência gloriosa de seguir a Jesus Cristo, de andar com Ele, de ser testemunha dEle. Eu quero me deixar para trás esse mundo cheio de enganos, cheio de maledicências, cheio de maldades, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob o domínio e o controle de Satanás, irmãos. Nós vivemos aqui, mas não pertencemos a este mundo, porque um dia o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nos libertou pelo poder do seu sangue. E eu gostaria que você, corações, e tomasse uma decisão hoje de seguir a Cristo, que sou um pecador, mas eu Senhor Jesus Cristo. E vamos cantar o hino 188, a nova do Evangelho, já se fez ouvir aqui. E enquanto nós cantamos este hino, vamos colocar em pé. Se a palavra de Deus tocou no seu coração, não eu, mas o Espírito de Deus tocou no seu coração e você hoje deseja receber a Jesus Cristo, o Evangelho que Ele anunciou através dos apóstolos e o próprio Cristo também anunciou. Se você deseja dar esse passo decisivo, fazer a sua decisão por Cristo, enquanto cantamos esse hino, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Eu gostaria de orar por você nesta noite.
orar com ele, deixe o seu lugar, vem aqui. Eu gostaria de orar por você quando cantamos a última estrofe deste hino. O Senhor quer fazer de você uma pessoa feliz e também ser usado por Deus para trazer, podemos continuar cantando, trazer pessoas aos pés de Jesus Cristo, né? Ele quer usar a sua vida. E aqui nessa noite, quero que seu milagre dele. A nossa divisa. Oremos, nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos pelo culto maravilhoso. Amém, Senhor. Pela tua palavra que não volta vazia aos nossos corações. Amém, Senhor. Mas que ela faz para aquilo que ela foi enviada a todo o coração, seja ele convertido ou pecador. Amém. Agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nossa divisa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém. Os irmãos não saiam sem falar antes com os nossos